Ela está fazendo isso, ela está saindo daqui, indo para cá. O sentido é esse. Tá? Aqui também. Quando o θ é igual a π, quanto é o raio? Quanto é o raio? Menos A mais B. θ igual a π, ó. θ igual a π. Quanto é o raio? Menos A menos B. Então, mesclado para cá. Ou seja, o raio é valor absoluto daqui. O A mais B. Significa que ela vem para cá. Faz isso. Tá certo? θ igual a 3π sobre 2. Quanto é o raio? Menos A. Então significa que ela, ó, é a mesma curva. Mesma curva aqui com uma parametrização distintas, porque nessa parametrização, quando o θ é zero, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui quando o θ é zero. Mas nessa parametrização, quando o θ é zero, eu estou aqui. Quando o θ é igual a π, eu estou aonde? Eu estou aqui. E aqui, quando o θ é igual a π, eu estou aonde? Eu estou aqui. Eu tenho duas parametrizações distintas, ou seja, essa parametrização aqui, ela me dá duas parametrizações distintas e não tem mais do que isso, tá? Olhando essa configuração, eu tenho duas parametrizações distintas desta mesma curva. Certo? Entendido? Então pode acontecer de esse esquema aqui gerar parametrizações distintas ou não. Mas se gera parametrizações distintas, a curva permanece a mesma. O que ocorre é que, sendo as parametrizações distintas, por mesmo θ, eu estou em pontos distintos da curva. Certo? Porque eu descrevo a curva de maneiras distintas, de maneiras diferentes. E isso é importante você observar isso para você encontrar pontos de intersecção de curvas em coordenadas polares. Porque você sabe o seguinte, coisa básica. Se você tem duas funções f e g, os pontos de intersecção dos seus gráficos são determinados resolvendo a equação f de x igual a g de x. Resolveu essa equação, encontrou as soluções dessa equação, você encontrou os pontos de intersecção dos dois gráficos. Agora, quando eu tenho curvas descritas por equações polares, uma curva descrita por equação R igual a f de θ e outra curva descrita por equação R igual a g de θ, tá certo? A solução da equação f de θ igual a g de θ te dá pontos de intersecção, mas não necessariamente te dá todos os pontos de intersecção. Por quê? Vamos ver um exemplo aqui simples, ó. Tá certo? Vocês vão entender o que eu quero falar. Ó. Olha um exemplo simples aqui. Suponha que você tem uma curva alfa, descrita por uma equação R igual a f de θ, descrita por uma função f. E tem uma curva beta, descrita por uma função g, parametrizada por g, parametrizada por f. E suponha o seguinte, ó. Está aqui o semi-eixo polar. Semi-eixo polar. E suponha que com θ igual a zero, as duas partem daqui, ó. Com θ igual a zero, as duas partem daqui. A alfa parte daqui, a beta parte daqui. Mas suponha que ela faz isso. O θ vai aumentando, ó, e as curvas vão fazendo isso, ó.
Vocês estão entendendo o que é que está acontecendo? Mesmo teta, ó. Mesmo teta, as curvas fazem isso. Tá certo? Não. Mesmo teta, as curvas fazem isso. Suponho, mesmo teta, as duas curvas fazem isso. Vocês entenderam como é que eu descrevia? Isso aí, mesma variação do teta. O mesmo teta, aí aqui eu estou aqui, nessa curva eu estou nesse ponto, nessa curva eu estou nesse. Mesmo teta, ó. Mesmo teta, mesmo teta, mesmo teta, mesmo teta. E as curvas, elas têm interseção. Mas observe o seguinte, da maneira como eu configurei esse desenho aí, esse ponto P, que é um ponto de intersecção das duas curvas, esse ponto P, que eu vou marcar em vermelho aqui, ele, com relação, esse mesmo ponto P, com relação à curva alfa, isso aqui é a curva alfa, e esse aqui é a curva beta. Com relação à curva alfa, o ponto P tem coordenadas polares, ó, com relação à curva alfa, esse ponto tem coordenadas... Com relação à curva beta, vamos ver com relação à curva beta. Com relação à curva beta, esse ponto tem coordenadas polares, porque já saiu daqui, pegou esse ângulo θ aqui, ó. Se você pegar esse ângulo θ, vou botar até de... Sim, desenhar assim para você entender bem. O mesmo ponto P, ó, desenhar pontilhado, completar a curva aqui e colocar o ângulo θ. Com relação à curva beta, esse ponto P, ele tem coordenadas polares. Qual é o ângulo? Qual é? Θ. Qual é o raio? G de θ. Com relação à curva beta, o ponto P tem essas coordenadas polares. G de θ, θ. Agora, esse mesmo ponto P, com relação à curva alfa, esse mesmo ponto P, com relação à curva alfa, quais são as suas coordenadas polares com relação a alfa? O ângulo não é θ com relação à curva alfa, porque para eu chegar nele pela alfa, o ângulo não é θ. Qual é o ângulo? θ mais 2π. Então, essa distância com relação a alfa não é f de... Peraí, o desenho está errado. Vai fazer. Coloquei tudo errado aí. Vamos consertar. Deixa eu consertar que tem um erro aqui grave. O alfa, aqui. Tá aqui. Alfa. E a curva sai daqui. E a curva preta sai daqui. Onde é que estava o erro, hein? Aqui é medida aqui, né? Aqui. Então vamos lá. Consertado. Aqui, deixa eu botar tracejado. Então está aqui o alfa. Tá? Então o alfa, com relação ao preto, quem é esse raio? Quem é? G de θ. Mas quando eu calculo f de θ, não é esse raio. Quem é f de θ? É isso aqui. Quanto é essa medida aqui em relação a f? Quem é? F de θ mais 2π. Então o ponto P tem coordenadas polares. Está aqui o θ, perdão, θ aqui, alfa, θ. E aqui é o quê? θ mais 2π. Então, com relação à curva alfa, aqui, esse ponto P tem coordenadas polares o quê? Quem é o ângulo? θ mais 2π. E quem é o raio? F de θ mais 2π. Isso aqui vocês entenderam? Moral da história. Eu não vou encontrar esse ponto aqui, que é esse ponto de intersecção,
P, eu não encontrarei esse ponto resolvendo esta equação. Resolvendo esta equação, eu não encontro o ponto P. Eu encontro pontos de intersecção, mas o ponto P não é encontrado aqui. O ponto P é encontrado resolvendo que equação? F de θ mais 2π igual a quê? A G de θ. Quando eu resolvo essa equação, eu resolvo quando eu comparo uma outra parametrização da F, que é a parametrização menos 1 elevado a K, menos 1 elevado a 2, F de θ mais 2π, o K é igual a 2, tá certo? Com a G. Moral da história. Se você tem duas curvas, tá? Se você tem duas curvas alfa e beta, a curva alfa parametrizada pela equação R igual a F de θ e a curva beta parametrizada pela equação R igual a G de θ, para encontrar o conjunto alfa interseção beta, que é a intersecção das duas trajetórias, das duas curvas, você tem que resolver todas essas equações aqui. Igual a quê? Onde K e L são que números inteiros. Você tem que resolver todas essas equações. É um conceito, existem dois conceitos na física: ponto de intersecção de trajetórias e ponto de colisão. A colisão é quando os dois objetos passam por o mesmo ponto, que é a intersecção das trajetórias, no mesmo instante. Mas eu posso ter intersecção sem colisão. É quando os pontos passam pela intersecção das trajetórias, mas em tempos distintos. É o que ocorre aqui. Tá certo? Então eu preciso resolver todas. Se não vejamos, vamos lá. Encontre os pontos de intersecção das curvas. Ó, lá aqui, da rosácea, tá? A rosácea e a circunferência. Olha aqui, ó. Exercício. Encontre os pontos de intersecção das curvas. Alfa, dada pela equação R igual a 2 cosseno de 2θ, que é a rosácea de quê? De 4 folhas, né? E beta, dada pela equação R igual a 1, que é a circunferência de raio 1 centrada no polo. Então, observe, ó. Apagar aqui. Olha aqui, ó. Aqui o polo, o eixo polar, semi-eixo polar, melhor falando.
semi-eixo polar. Olha. R igual a 2, 2, 2, 2 e 2. Aí você tem a rosácea. A rosácea faz isso, tá? A rosácea de 4 pétalas faz isso aqui. Isso é a curva, que curva? É a curva alfa. E a beta? A igual a 1. Tá? Eu não estou em coordenadas cartesianas para botar menos 1, estou em coordenadas polares. Então você já sabe o seguinte, visualmente são quantos pontos de intersecção? São 8 pontos de intersecção, né? A, B, C, D, E, F, G, H. 8 pontos de intersecção. Tá? Tá? Então, solução aqui, ó. Solução. Dentro daquele esquema de menos 1 elevado a kf de θ mais kπ, quais são as possíveis parametrizações obtidas daqui? Então, dado K, ó, vou colocar aqui, ó. Dado K inteiro, tá certo? A parametrização R igual a menos 1 elevado a K, cosseno de 2 vezes θ mais kπ. Que é isso? Isso é menos 1 elevado a K, tá? 2, isso aqui dá cosseno de 2θ mais 2 kπ. K inteiro dá cosseno de 2θ. Então, dá vezes 2 cosseno de 2θ. Ou seja, isso aqui é igual a quê? A 2 cosseno de 2θ. No caso de se o K é par, tá? E é igual a menos 2 cosseno de 2θ se o K é ímpar. Então você veja o seguinte, alfa tem o quê? Parametrizações, vamos dizer assim, coordenadas polares, viu? Estou falando em coordenadas polares. Alfa tem parametrizações